Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Agora vamos seguir com o software de Macintosh. E o software que foi lançado a início exclusivamente para Macintosh, vocês talvez já tenham ouvido falar nele, ele se chama PowerPoint. Essa é nova pra mim. Sim, eu também não sabia. É muito pouco. Eu achava que era só o Excel que tinha sido lançado para Mac primeiro e só depois para PCs, mas não, o PowerPoint também. Que história é essa, Giovanni? Então, o PowerPoint ele foi desenvolvido pelo Robert Gaskins e o Dennis Austin numa startup lá no Vale do Silício chamado FortOff, entre 84 e 87. Ele não era um programa nativo e natural da Microsoft, né? O Gaskin, ele descreveu, no caso, a nova ferramenta, uma proposta, um documento de 2 partes chamado Presentation Graphics for Overhead Projection. E a ideia inicial deles era fazer 2 versões, uma de Mac e outra de Windows. Apesar que em 84 o Windows não tinha saído ainda. O 84 quando começou, eles completaram, provavelmente estavam pensando para Mac, e aí quando o Windows saiu em 85, vamos fazer um port para esse negócio aí, pra esse negócio feio aí, vamos ver se rola. Eles pensavam em chamar de Presenter, né? Só que consultaram os advogados e o nome já estava registrado. O famoso, melhor não vamos arrumar dor de cabeça onde não tem. Arruma outro nome. Aí um dos criadores, o Gaskins, o Robert Gaskins, imaginou uma palavra para substituir e pensou em PowerPoint. Então, esse cavaleiro aí, Robert Gaskins, o criador, não só o criador do PowerPoint, mas o criador do nome PowerPoint. O ponto do poder. Isso. PowerPoint. Já que é corporativez total, né? Um dos objetivos do novo produto era empoderar o sujeito apresentador. Nossa, uau, grande coisa. Aí eles conseguiram uma grana, começo de 1987, venture capitalists, imagino, para concluir o desenvolvimento. Exatamente, um venture capitalist da Apple, se chama Apple's Strategic Investment Group. Nossa, eu não sabia que tinha esse grupo de venture capitalists da própria Apple. Eu também não sabia. Foi um dos primeiros, né? Bem, eles queriam estimular o desenvolvimento de software para o Macintosh, então faz todo sentido. Estou fazendo mais que a obrigação deles. Apoiando, né? É uma forma deles apoiarem o desenvolvimento de software, né? Developers. Bem, o PowerPoint finalmente viu a luz do dia em abril de 1987. Todo o lote inicial de 10 mil caixinhas foi vendido. 3 meses depois chegou uma tal de pequena mole. Microsoft chegou lá e comprou, pagou $14 milhões e arrematou o software. Essa foi a primeira das grandes aquisições da Microsoft. Oi, tudo bem? Nós gostamos do seu programa e viemos comprar ele. Vocês querem quantas cópias? Não, queremos o programa. Queremos o código-fonte, queremos tudo. Nós viemos comprar logo a porra toda. What? Mas assim, o desenvolvimento dele continua sendo feito lá no Vale do Silício, não foi levado para Redmond, Washington, continuou o desenvolvimento lá onde estava. Eu acho que até hoje é assim, não tenho certeza. Não sei. Mas não é o estilo da Microsoft, ainda mais porque o PowerPoint está tão integrado, né, com o resto do Office, com o próprio Windows, que acho estranho que haja um grupo lá do outro lado do país só para desenvolver ele, não sei. Não é do outro lado, está no sul. Calma, então tá longe. Claro. Mas mesmo assim é longe. Assim. Mas existe uma história de que o pessoal que trabalha desenvolvendo das ferramentas da Microsoft, eles não podem se conversar. A galera do Excel não conversa com o Word e vice-versa. Então, tanto faz se o cara tá na sala do lado ou 2 estados abaixo. Bom, isso é só especulação da nossa parte. Eu não sei como anda as coisas, mesmo porque eu ando atrasado, eu tinha que voltar a ler o blog do Raymond Chan, o The Old New Thing. É o tipo da coisa que eu fico pensando, por que essa limitação que os caras não podem se falar? Qual é a vantagem? É o jeito da Microsoft de pensar o código-fonte. Vai dar merda,
90 vai. Bom, no final das contas, ele continuou sendo um software exclusivo para Macintosh até chegar à versão 2.0, em 1990, porque aí saiu simultaneamente uma versão para Mac e uma versão para Windows 3.0 na ocasião, e foi exatamente nessa ocasião que foi concebida a entidade Microsoft Office, só que naquela época Microsoft Office simplesmente pegaram uma caixinha de PowerPoint, uma caixinha de Word, uma caixinha de Excel, e acho que nem Access estava incluído nessa época, botar dentro de uma caixa maior e vender com algum desconto, só isso. Não tinha integração que é hoje em dia. Tem uma curiosidade maior ainda nisso aí, é que pelo menos no PowerPoint os números de versões estavam normais. Normais, assim, a versão para Mac era o mesmo número de versão da versão para Windows. Ao contrário do Word, que pulou assim do nada para 6, né? Por aí. Atualmente nenhum deles tem versão. O que tem versão é o Office. Já há um bom tempo é só o Office. E aliás, ainda tá aquela situação, né? O Office 2007, 2010, aí depois virou 365, aí não sei o que. Eu não entendo mais nada. Como eu não uso Office mesmo? E outra curiosidade é que até a versão 3.0 ele não tinha a opção de impressão em slide de 35mm. Só na versão 3.0 que foi incluída. Até lá ele só imprimia em papel para copiar para transparências. Só uma coisa ruim, na primeira versão só imprimia em papel. Na 2, imprimia em slide. Na 3, ele passou a tocar a apresentação. Ok. Bolei as trocas aqui, desculpem. Assim que seguiu lá o desenvolvimento do ponto do poder. Vamos tirar o foco do protagonista principal, só mais um pouco da Mac, né? Porque existiu. E a partir desse ponto começam também a existir os copiadores, né? Esse programa fez sucesso, vou fazer um igual. A partir daí, sempre existiu. No caso, para os programas de apresentação. Tá. Aí você começa a ter outros. Eu me lembro desse, quando saiu do que inicialmente era o Aldus Persuasion, posteriormente se tornou o Adobe Persuasion. O Aldus Persuasion era um programa de apresentação feito pela Aldus, aquela empresa que deu ao mundo o PageMaker. Foi escrito por um cidadão chamado Peter Polas e versão apenas para Mac. Isso em 88. No ano seguinte saiu a versão para Mac, a versão 2.0, e em 91 finalmente saiu a versão para Windows. Até nisso eles imitaram a Microsoft, né? As duas primeiras versões exclusivas para Mac e a terceira também para Windows. Só que aí veio em 94, a Adobe chegou lá, comprou a Aldus, e na versão 3.0, que é a versão de 1995, aí ela lançou simultaneamente a mesma versão, a 3.0, para Mac e para Windows. E na versão 4.0 passou a vir as duas no mesmo pacote. Você compra a mesma caixinha, se você tiver um Mac, você usa disquete de Mac, se você tiver um PC, você usa disquete de PC. E tá tudo certo. Eu acho que isso era um pouco de desespero deles, talvez, porque sendo duas cópias pelo preço de uma, né? Na prática. E no ano seguinte eles descontinuaram o produto. Pois é, no ano seguinte jogaram tudo pro alto. Então, se foi. Mas eu lembro desse Persuasion, eu lembro de ter visto, ouvido falar. Esse é um dos que eu lembro de ter ouvido falar. Mas enquanto isso, ainda estavam acontecendo coisas no mundo DOS/Windows também, né? Vamos voltar para lá. Tem alguns bichinhos interessantes. Uma outra coisa que deixou de acontecer aqui, acho que o último que trouxe algo desse tipo foi o Freelancer, que é o seguinte: acabou aquela coisa do programa de apresentação gerar gráfico. Se vira. Aí acabou de você ter que gerar gráfico de torta, de pizza, de linha. Faz na planilha e exporta. Isso. Joga no arquivo e importa o arquivo para apresentação. Você se vira. Seria mais necessário, né? Faz até sentido, né? Você ter ferramentas com foco, né? Elas mais especializadas. Foca nas apresentações, né? E porque você quer ter uma ferramenta de gráficos ponto, e o uso deles em apresentações é só uma parte do uso dela. Sim, você tem as planilhas já gerando gráfico. Para que dois programas fazendo uma coisa? Deixa que a planilha gera o gráfico, você exporta. Aí tinha aqueles negócios inicialmente que era o DDE, depois virou o OLE, que você poder inserir dentro aqueles lances lá, aquilo nunca funcionou direito. Só para demonstrar e experimentar que funcionava direito. Na hora que você tentava usar aquilo em produção, sempre dava merda. E eu ficava maravilhado com aquilo. Caramba, eu estou mexendo aqui numa planilha, com o método do Word ou a apresentação do PowerPoint muda assim em tempo real. Caramba! E realmente pensar que isso aí era uma coisa para impressionar. A gente ficava impressionado, achava muito bacana. Em 1990 era de cair o queixo. Mas como você me lembrou, não funciona, né? Não funciona. Só dava merda esse negócio, só dava merda.
A Microsoft, ela tinha um programa, literalmente uma aplicação, que só era do... Eu acho que não era do Word. Ela vinha junto com o Word 2 e outras ferramentas, que era o Microsoft Chart. Eu lembro. A função dele era um programa que ele não existia por si só. Ele só existia para você ficar colocando gráficos comerciais embutidos no Word. Não, e tinha várias aplicações. Esse Microsoft Chart continuou existindo durante um bom tempo. Eu lembro, e agora eu vou dizer bem mais recente, né, anos 2000, quando eu estava na rede da escola, e tinha problema de alguns softwares que vinham junto com a solução do Office. O Office era o Office 2003. Eu não lembro se era o Microsoft Chart ou era o outro, que eu descobri, a gente bloqueava tudo para evitar que os alunos ficassem fazendo besteira, né, detonando coisa que não devia, né, porque não tinha proteção de usuário. Eu lembro como, mas eu acho que era o Microsoft Chart. Ele alterava um arquivo dentro do diretório Windows/System 32. É um lugar importante para alterar arquivo. Agora, diabos, por que ele tinha que mexer nesse arquivo lá dentro? Porque ele sempre mexeu. E eu não podia bloquear a System 32. O que eu fiz? Eu descobri qual era o arquivo, usando uma ferramenta para monitorar o software. Eu descobri qual era o arquivo, aí eu travei o arquivo de forma que é o seguinte: o arquivo não podia ser apagado e o Microsoft Chart, ele podia alterar o arquivo quanto ele quisesse, mas ele não podia apagar o arquivo. Foi a solução que eu tive na época, porque ele fazia essa coisa que não tem o menor cabimento. Meu Deus, que coisa porca. Que coisa porca. Cara, assim, não tem o menor cabimento. E a gente usando ferramenta para bloquear. Na época a gente usava o Windows XP, que acho que já era o XP. Não tinha separação de usuário, tudo lá. E aí toda hora que você queria fazer, tinha colega de trabalho: não, mas deixa o aluno, deixa como administrador. Dá problema. Eu falei: você que vai reinstalar a não é da máquina? Descer a imagem, na época a gente tinha uma rede toda com hub. Então, imagina 160 máquinas, uma escola inteira pendurada em cima de 7 hubs. Imagina como era a desgraça que era a velocidade da rede. Mas um monte de alunos usando Windows na mesma máquina é uma coisa muito deprimente. Vamos voltar pro DOS um pouquinho, só para dar um pouquinho de SME? É melhor mesmo, porque isso vai começar a me lembrar o meu tempo da rede. Daqui a pouco eu vou lá querer sentar ali no canto e começar a chorar. Vamos, chega. Vamos preservar a nossa saúde mental e vamos falar da WordPerfect Corporation. É interessante que algumas empresas na época, a WordPerfect, a Borland, posteriormente a Novell, a própria Lot, tentaram fazer soluções para competir com a Microsoft. A WordPerfect tinha um processador de texto que foi muito falado, muito insensado, né? A gente falou muito lá no episódio 56 sobre processadores de texto. Então eu vou entrar nessa também, né? E tá errada? Não. Tentar pegar um espaço aqui. E aí ela pegou a ferramenta de desenho vetorial que ela tinha, a DrawPerfect, que nomezinho, vai fazer o quê? Tudo era perfect, né? E aí transformou ele num programa de apresentação, lançou ele no ano da graça de 1990 e em 92 soltou a versão 2.0 para DOS e para Windows. Sendo que a primeira era só para DOS. Sim. E ele acabou virando WordPerfect Presentations. O DrawPerfect virou WordPerfect Presentations. E 2 anos depois, abril de 94, a Novell, que estava crescendo muito, entrando nessa área, adquiriu a WordPerfect e lançou uma nova versão como parte do Novell Perfect Office 3.0. Olha aí, mais uma tentativa fazendo um Office aí. Eu vi esse elefante branco quando eu era CNE. Você não se orgulha desse tempo que você era CNE, né? CNE. Não, olha, foi absolutamente necessário. Se eu conheço o funcionamento de redes em geral hoje, é por causa do tempo. Eu vou admitir, é uma lembrança boa. Eu vi muita coisa bizarra e... Meninos, eu vi. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Olha só, outra coisa. Essa autorizada da Novell em que eu trabalhava, ninguém usava o Perfect Office, todo mundo continuou com o Office. Em 96, a Corel comprou o Novell Perfect Office, renomeou para Corel Office e muito provavelmente ele continuou sendo completamente inútil. Ninguém devia continuar usando. Trocaram de nome de Novell para Corel, não adiantou nada. Nossa, foi para 3 empresas com 3 nomes diferentes, não adianta, né? Eu só consigo lembrar de um integrado que conseguiu ter uma vida longa, não sendo o Microsoft Office. E vocês estão percebendo que a gente está começando a falar muito de integrados, né? Equivalentes do Office. E estamos lentamente chegando à conclusão de que este episódio que dissemos que era o último, na verdade não vai ser o último do Office antes do Office. A gente tem que falar dos integrados, isso merece um episódio e vai ser tipo aquele episódio de fim de temporada do seriado de Tokusatsu em que todos os monstros se aliam e vêm tentar derrotar os heróis. Nunca diga nunca, né? Agora eu queria só dizer um negócio pra você.
Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as retrobesteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras fontes. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Se o programa tá uma merda, eu falo, tá uma merda. Esse outro software que a gente vai falar agora, a gente já prometeu que no futuro a gente vai falar sobre as soluções integradas e vamos chegar aos Offices. E de lembrar de um outro que esse eu lembro do nome, lembro de ter visto, mais um que eu não usei, que era o Xerox Presents. Engraçado que a gente sempre relaciona a Xerox à empresa produzindo máquina de fotocópia. Mas a Xerox a gente sabe, todo entusiasta de retrocomputação sabe do Park Labs, da Xerox e sabe de quem ela trabalhou com muitas outras coisas, inclusive vendendo software. Só que esse não foi criado no Park, né? Não. Ele foi desenvolvido por uma outra empresa em acordo com a Xerox e lançado em 1988. Era uma aplicação pro Windows 2.0. Caramba. Era parte do Xerox Desktop Software e quem desenvolveu foi uma empresa chamada Cricket, que a gente chamaria aqui no Brasil como Jogo do Taco. Você não entende burlufa? Ou então cigarra, né? É, também cigarra. Poderia ser também. Na década de 90, a Cricket foi comprada pela Computer Associates, empresa que vocês devem lembrar, relacionar ela ao SuperCalc, planilha. E ao Clipper. A empresa que nunca fez nada só comprou. Ela só comprava os outros, comprou a Nantucket para ter o Clipper, comprou essa Cricket para ter o Presentes, comprou um monte. Pois é, ela lançou o nome como CA Cricket Presents. Uau! Correção, esse é a Cricket Graph. Não, ela tinha o Presentes e tinha o Graph. Tinha os dois. Ah, sim. Desculpe, tô lendo errado. Vindo ao conta daquilo que eu falei sobre separação entre programa de planilha, que não precisa ter funcionalidade de gráfico, e um programa de gráficos independente, né? Sim. Mesmo esquema. Já que a gente falou de cigarro, vamos falar de cigarro agora. Eu pensei que você ia falar de cinema. O software que a gente ia falar era o Hollywood. Que não era um sucesso, mas era um software criado pela Publishing Solutions, vendido para a IBM, e era um software de apresentação para Windows 3.0. Lembrar que o conceito das fontes TrueType, fontes vetoriais, vem surgir só no Windows 3.1, então ali no ano de 1989, foi quando ele foi comprado, e a ideia é que a IBM pediu, vamos portar esse treco para o OS2, botar esse cara lá no OS2. Não aconteceu, não rolou. A versão do Windows surgiu em 1990, junto com o Windows 3.0 saindo, e no ano seguinte, 1991, a IBM pegou e jogou pro alto o Desktop Software Group dela, o grupo dentro da IBM que desenvolvia os softwares para desktop, e a intenção, principalmente, era fazer coisa pro OS2. Ela jogou pro alto para sair em 91. Venderam o programa para Claris, a Claris que também fez um software integrado, eu tô falando de cabeça. Não, ela fazia o Apple Works, ou Claris Works. É verdade, Claris Works. É isso que eu lembrava dele. Era o Claris Works, verdade. E vendeu para ele, e o que aconteceu com ele? Não sei, não faço a menor ideia. Aí a gente vai falar dos sortidos, né? Vamos falar de alguns outros aí que estão perdidos nessa área de apresentações da época. Antes que alguém pergunte, não, gente, não vamos falar do LibreOffice, tá? Nem do OpenOffice. Porque isso é muito além do ponto de corte. Pois é. Poderíamos até falar do StarOffice, mas o StarOffice só foi ter programa de apresentação no meio da década de 90. A gente deixa pra falar do StarOffice quando a gente for falar sobre as soluções integradas. Aí a gente fala do StarOffice. Não vai ser hoje. E se vocês achavam que a linha Apple II ficaria para todo sempre sem software de apresentação, achou completamente errado, otário! Existia um programa chamado Show Off, uma ferramenta de desenho de apresentações em bitmap, foi desenvolvida pela Broderbund, é a mesma empresa que fez o LoadRunner, só que era só para Apple II GS, não rodava em Apple II 6502. Ela foi lançada em 1987. Esse é um daqueles que eu já ouvi falar, é que nem o caviar, do Zeca Pagodinho. Você sabe o que é caviar? Eu não posso falar que eu já comi caviar uma vez. Se eu falar essa, os pais vão me recriminar. Abraços, pai, que eu já comi caviar.
com ele. Nossa, teve até para MSX. Um de vocês dois provavelmente já deve ter tido contato com um desses, certo? Ou não? Giovanni, é pra ele. Giovanni teve coragem de mexer no MSX View. Isso. E assim, por incrível que pareça, o MSX também teve o seu, tecnicamente, programa de apresentação disfarçado de meio que uma ferramenta multimídia. Ele tá dentro do MSX View, né, que foi lançado em 91 para o Turbo R, que é o PageBook. Vocês lembraram lá em cima, que a gente falou lá em cima no começo da primeira parte agora, que o programa de apresentação é composto de 3 módulos, eles estão aqui. No caso do MSX View, eles estão aqui, porém separados. O PageView, no caso do PageBook, ele tem o PageEdit, que é uma ferramenta para desenho das páginas, o PageLink, onde você sequencia as páginas que você quer exibir, e o PageView, que é a ferramenta de visualização. Você pode usar o ViewDraw ou o ViewPaint para gerar as imagens que você quer botar, e você pode fazer diversas coisas, claro que tudo em japonês. Tanto que na home disk do GT, ele tem um PPTzinho lá escondido, não escondido, tá? Bem disponível no home do Drive C, que é uma apresentação do PageBook falando sobre o MSX View. Eu lembro do PageBook, mas esse conceito assim, eu achei na época meio confuso. Tem um programa para editar, outro para você poder sequenciar e outro para você ver. Na época eu achei meio confuso. Não cheguei a mexer. É que assim, quando você usa o sequenciador, você tem que botar a ordem de que você vai abrir, né? Mas em si, tecnicamente, ele funciona como um programa de apresentação. Outro programa que a gente falou agora há pouco e que minha mente confusa, já esqueceu o nome dele, também tinha isso, né? A gente falou isso agora há pouco, que tinha um programa só para sequenciar e outro programa só para desenhar a página. Qual que era? Pergunta difícil, sei lá, não lembro não. Não passou 1 hora, já esqueci. Vai ficar só no não sei. Pra vocês verem como é que era o programa marcante. O storyboard. Isso. É o storyboard, verdade. Storyboard. Storyboard tinha isso. O storyboard tinha separado o programa de desenho do programa de sequenciação. Eu confesso que não mexi com o MSX View, principalmente por causa que ele vem em japonês. E mesmo a cópia que o Ricardo Suzuki pegou e traduziu uma parte dele para inglês, eu confesso que eu não me interessei muito em mexer no MSX View. Sempre vi ele como muito lento, todo mundo comentando que era pesado, tudo. Eu falei, nunca rodei. Vocês estão vendo um padrão acontecendo aí entre a linha Apple e a linha MSX? As máquinas iniciais, né, não tinha software de apresentação. Ou seja, a gente só foi ver software de apresentação para máquinas 8 bits na última versão mais turbinada das respectivas linhas, né? O GS no caso da linha Apple e o Turbo R no caso da linha MSX. Sim. Anda sim, diz que sim, mamãe, anda sim, diz que sim, anda sim, sim. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Se vocês gostaram. Se não gostaram, que se dane. E hoje em dia, o que as pessoas usam? As pessoas não usam só PowerPoint, tá? Se você é daqueles que só existe o mundo da Microsoft, não. Além do PowerPoint, versões desktop web da Microsoft, existe o Impress, que é do pacote LibreOffice, e exatamente esse a única suíte de escritório que conseguiu ganhar longevidade sem ser o Microsoft Office, se bem que eu devo morder a língua, porque apesar de ser um aplicativo só web, o Google Docs ele tá ganhando essa medalha também, né? Eu sou um software de escritório que sobreviveu ao Microsoft Office. Ele tá tendo isso. Ele é bem mais recente que o LibreOffice, mas é isso. E uma coisa que eu gosto muito no LibreOffice é que a interface dele não fica mudando loucamente de uma versão para outra, que nem o da Microsoft. Nossa, como dá paz do espírito isso. Eu vou confessar, eu não consigo usar o Office 2007 para frente com aquela interface Ribbon. Gente, nas poucas ocasiões em que eu sou usado a usar Office, por exemplo, por uma empresa que usa a parte colaborativa lá do Office para fazer alguma coisa, olha, é um inferno. É um inferno. Assim, eu não consigo. A minha esposa, por exemplo, o LibreOffice dela, da máquina dela, eu troquei a interface para ficar com uma interface parecida com a do Office, que é uma versão, um suporte experimental no LibreOffice. Ela se vira. Agora, eu não consigo. O meu LibreOffice é com a cara do Office 2003. Continua tendo o íconezinho do disquete, aquelas coisas todas, porque eu só consigo usar o Office assim. Gostem ou não, me julguem. Ponto. E aí, vai encarar?
Além desse de apresentação, tem um Keynote da Apple, que dá para fazer umas coisinhas mais interessantes. Tem ferramentas online para apresentação. Tem uma que eu gosto muito, que é o Slides.com. Dá para fazer algumas apresentações com mais animações. Caros ouvintes, vocês assistiram as palestras que eu dei durante que a gente teve da Retro Rio online, que nós fizemos, foi 2020. Eu fiz no Slides.com a minha apresentação, porque aí dá para fazer uns efeitos mais fáceis. Eu não gosto de fazer efeito nas apresentações do LibreOffice ou do PowerPoint, não gosto, fica pesado, estranho. Muitas vezes ali o objetivo não é ficar fazendo efeitos, porque eu estou usando a apresentação para dar aula ou passar um conteúdo. Agora, na apresentação que eu faço no Slide.com, dá para fazer uns efeitos, umas brincadeiras, algumas coisas assim, como por exemplo no momento que eu falo sobre segurança, que eu falo assim: comece ajudando a sua família. Aí eu dou um toque, ele apaga o texto, aparece uma foto da família Adams. Todo mundo ri nesse momento, porque eu já tô fazendo uma palestra falando sobre segurança na rede, e depois de 1 hora eu tô fazendo com que todo mundo fica apavorado. Aí no final eu vou estar com a família Adams lá, então quando eu falar agora, depois eu vou, quem poderá me defender? Pum, boto o Chapolin Colorado. Sigo meus bons? Aí eu botei assim, não, ele não, infelizmente não. Tem outras soluções, tá? O Slide.com é uma, mas tem outras, eu já andei vendo umas outras. Eu acabei parando nele porque eu acabei gostando, funciona direitinho, tudo porque eu preciso ter uma conexão online, mas funciona legal. Tem outras maneiras, tem gente que faz usando Markdown, ou o pessoal que é mais metal faz em LaTeX, alguns vão fazer em HTML. Quando eu fiz a apresentação da defesa da minha tese, isso, no longínquo ano de 2000, eu lembro que o projetor que tinha no Instituto de Computação da UF era um só, o projetor era muito caro. Eu saí da sala para instalar o projetor para fazer a minha defesa, eu vim abraçado ao projetor com medo danado de quebrar aquele treco, né, ligar um computador, fazer tudo lá, e eu tive um amigo que falou: por que você não faz em HTML? Aí você faz assim, pode fazer diferente. Ricardo, eu fiz uma apresentação em HTML, sabe do quê? Das fotos do nascimento da minha filha. Mano, tu é um guerreiro. Eu fiz botão de próximo e anterior, as fotos com um comentáriozinho gaiato meu. Eu perdi essa apresentação porque ela só existia no lugar onde estava hospedado, e o lugar onde estava hospedado subia no telhado, acredita? Que merda. Nossa, que chato. No meu caso, falaram em fazer HTML, você podia fazer uma navegação não linear na sua apresentação, não sei o quê. É? Aí eu virei pra ele e falei assim: bicho, eu tô tão estressado pra defender essa bodega. Tu acha que eu vou querer fazer essas gracinhas? Eu quero acabar, eu quero me livrar disso. Aí eu fiz uma apresentação, eu não me lembro, eu fiz num equivalente, acho que foi entrando num PowerPoint. Eu acho que eu tenho essa apresentação guardada, que eu pensava, a gente falou: faz em LaTeX. Gente, eu não tava com tempo de fazer isso. A solução que eu tava usando pra escrever o trabalho em LaTeX, até dá pra fazer apresentações com ela, mas não tinha tempo hábil. Eu falei: eu tenho que usar uma coisa rápida pra fazer. E aí eu fiz, eu acho que foi até no PowerPoint que eu fiz. Se procurar aqui, eu acho o arquivo e digo pra vocês o formato. A folha de caderno. Olha, eu gostaria. O problema seria as equações, porque, cara, quando fui tirar as equações, eu ampliava a tela toda, tirava um print, cortava, editava no GIMP e colocava lá dentro. Eu lembro do meu orientador falando assim: pô, mas as equações ficaram bonitas, as equações aqui, tá tudo certinho. Eu falei: claro, eu tô capturando a imagem numa resolução monstro, eu reduzo, tem que ficar bom. Ele: tá fazendo assim? É, né? Alguém tem que usar a cabeça nesse negócio, né? Pra ficar assim. Opa! Que beleza! Mas eu acho que eu fiz no PowerPoint na época. Não foi, era o que tinha à mão. Eu não tinha notebook na época, não tinha o computador da universidade. Dava o que deu. Falei pra vocês, foi o que deu. Mas foi uma solução assim. Então tem várias soluções hoje em dia para usar. Aliás, quando você gera faz em Markdown, você tecnicamente está fazendo em HTML, que é como ele renderiza a tua apresentação. A gente falou de retroprojetor, né? Nós falamos de projetor de slides. Depois nós avançamos no futuro, falamos do projetor de imagem e esquecemos do meio do caminho, né? Qual é o meio do caminho? Aquele elo perdido entre a transparência e o projetor, que era o Data Show. Vocês já estão até esquecendo a cor do céu, a cor do mar, até a cor do cocô. Que era basicamente uma moldura com um LCD sem tela. Você utilizava o retroprojetor como fonte de luz. Sim, eu lembro. Tanto que o certo, hoje em dia, o que o pessoal chama de data show, convencionou erroneamente data show, é projetor multimídia. O data show mesmo era isso, essa tela que você colocava sobre o retroprojetor, usava ele para gerar a luz, ligava o computador e ele ia passando e ele ia projetando ali. Era um LCD que a imagem passava direto, então ele não tinha fundo. Era um LCD sem backlight. Sim, eu lembro. Verdade. Eu também já vi disso. Boa lembrança, Giovanni. Verdade.
verdade. E fechando esse buraco, acho que nós já cobrimos toda a história que tínhamos pra cobrir, né? Não? Sim. Eu vou fazer uma apresentação ali sobre isso. Vamos preparar uma apresentação agora em cima dessa pauta? Vamos. Olha só, não tomem como base o mau uso feito por aquele maldito do Dallagnol, que ferramentas de apresentação são uma coisa muito útil, que ajudam, tornam viável você dar aulas em muitas situações. Isso acabou se tornando uma ferramenta indispensável e, ao contrário do que muitos de vocês achavam, tem uma história que remonta aos primórdios dos 8 bits. E até antes. Aliás, é a ferramenta favorita dos meus alunos, porque eles não têm que copiar matéria. Só baixar o arquivo. Eu chego pra eles, converto em PDF, que eu não quero eles editando os documentos, passo pra eles os PDFs, tá aí, ó. Ai, cara. Falei hoje pra uma turma, os 16 capítulos estão aí, traz um pendrive que eu copio, quando a gente tiver acesso pela solução integrada pra sala de aula, eu vou colocar lá. Olha, crianças e adolescentes, como vocês têm sorte, nós que estivemos no colégio nos anos 70 e 80, caramba, a quantidade de coisas que a gente tinha que copiar à mão, o pulso ficava dolorido, nossa. E eu penava muito porque eu tenho uma letra feia e sou canhoto. Ai. Então eu escrevo esfregando por cima do que eu escrevo, né? E caramba, o pior pra mim era as aulas de biologia. Professor Grosso do Colégio São José. A aula dele, ele saía editando as coisas, eu passava a aula inteira escrevendo. De vez em quando eu desenhava alguma coisinha. Eram um poucos momentos de relaxamento que você tinha que desenhar uma mitocôndria ali, mas depois é só escrever. Nossa, era uma tortura. O Zé que falou disso, tá sendo esse momento de terapia agora coletiva aqui. Não, nada a ver, irmão. Descobri porque eu tenho a letra feia. Eu não gosto de escrever à mão. E eu quero escrever rápido. Eu quero parar de escrever. É tão legal escrever. Que bom pra você. Pra mim é um suplício. Esse é meu problema. Esse negócio de falar é uma coisa tão pré-histórica. Esse negócio, pra mim, sempre foi por isso que eu não fazia. Por ser canhoto, escrever, e aí eu apoiar a mão. Na prática, eu esfregava a mão em cima do que eu escrevia, borrava, sujava os dedos, e fazendo lá, né? Eu descobri por que minha letra é feia. Porque se eu parar com paciência de escrever, eu faço a letra ficar bonitinha, mas eu descobri, eu não gosto de escrever à mão. Não gosto de fazer escrita cursiva. Aliás, já há muitos anos eu escrevo com letra bastão. Que eu vou deixar qualquer professora que trabalha com alfabetização, eu deixo elas simplesmente iradas. Mas eu descobri meu problema. Há pouco tempo eu parei, pensei e descobri. Realmente, eu não gosto de escrever à mão. Mas como esse aqui não é um podcast sobre de terapia coletiva e nem de caligrafia, vamos encerrar? Porque eu fui criança traumatizada por cadernos de caligrafia. Eu repito isso toda a primeira aula dos meus alunos. Se não entendeu uma coisa que eu escrevo, eu pergunto. Agora, se falou que a minha letra é feia, eu tiro um ponto. Você tá evocando meu trauma. Aí eu sempre me pergunto, e se eu disser que a letra é bonita? Eu tiro um ponto que você tá mentindo. Vamos fazer uma vaquinha e comprar cadernos de caligrafia russos pro Ricardo escrever em cirílico cursivo. Vamos! Capeta! Gente, só precisa de uma agulha de sismógrafo. Isso é o russo cursivo. Chega. Acabou o episódio. E acabou o programa, acabou. Chega da sessão de terapias avessas. Chega. Queridos ouvintes, obrigado por ter vindo até aqui. Nos vemos no Repórter Retro, que vai estar saindo no Repórter Retro número 101. 101? Acho que é o 101. Que está vindo aí. Nos falamos aí pelo podcast, pelo site. Continuem lendo, continuem nos ouvindo, continuem fazendo as suas apresentações. Aliás, tem uma apresentação minha sobre o The National Museum of Computing, a gente citou há um tempo atrás, post de 2013. Entrei pra dar uma olhada, não estava ativo, eu já consertei, já tá lá o arquivo, tá? É uma apresentação, mas a apresentação legal, tá cheia de foto. Se vocês quiserem pegar... Bota o link no show notes, Ricardo. Sim, é a nossa postagem. E se esse link não estiver disponível, xinguem o Ricardo pela incompetência e desleixo dele. Cara, tá sim. Tá sim porque eu corrigi isso esses dias. Volta e meia, eu revisito posts antigos do Retrópolis e vejo vídeo que foi privado, imagem que não existe mais, etc. Aí volta e meia eu dou umas consertadas lá e a gente tem que preservar o patrimônio histórico, né? Sim. Mas isso aí, a gente se vê no próximo episódio, que vai ser um episódio ótimo, e disso a gente não tem só convicção, tem prova mesmo, tá? Fui! Gente, até mais, até Repórter Retro, você sabe disso, até amanhã, tchau! Olá, sou Oswaldo Santana Neto, programeiro, e você está ouvindo o podcast Retrópolis.